Eu vou mostrar para vocês agora 2 casos clínicos de 2 pacientes com escorregamento epifisário. Vocês vão ver que eu selecionei pacientes que são bastante diferentes, que evoluíram de formas bem distintas, justamente porque os casos já eram diferentes, é a mesma doença, né? Mas uma doença era mais grave, outra doença era mais simples, né? O que, consequentemente, exige procedimentos cirúrgicos também diferentes, então, vocês vão ver 2 evoluções ali bastante distintas. O primeiro caso é de uma paciente de 12 anos que teve a epifisiólise à direita grave, instável e crônica agudizada, foi submetida ao procedimento modificado de Dunn, aquele procedimento em que a correção é feita próxima, né, da deformidade, mas que tem alto risco de necrose, então fez Dunn à direita, e do outro lado, à esquerda, fez epifisiodese in situ profilática, então ela não tinha o escorregamento à esquerda, mas para prevenir um futuro escorregamento que pudesse vir a acontecer, eles geralmente fazem a epifisiodese in situ, para travar esse possível escorregamento que possa vir a acontecer. Infelizmente, essa paciente evoluiu com necrose avascular da cabeça do fêmur, do lado direito, né, do lado que ela fez o procedimento de Dunn, e com 5 meses de pós-operatório, ela teve que ser submetida à retirada do material de síntese. Então, aqui vocês estão vendo o raio-x, né, antero-posterior da paciente, então, logo depois da cirurgia, então, ela fez Dunn à direita, vocês estão vendo aqui, e epifisiodese in situ à esquerda. E aí eu disse para vocês que depois de alguns meses, ela evoluiu para necrose. Então, vejam a diferença aqui, olha como é que ficou esse quadril direito, né? Perdeu a esfericidade da cabeça, né? Morte celular aqui dessa cabeça. Nesse vídeo aqui, vocês estão vendo essa paciente deambulando logo depois que ela teve esse diagnóstico de necrose. Então, logo depois da cirurgia de Dunn e da epifisiodese in situ do outro lado, essa era a marcha da paciente. Então, o que a gente consegue ver aqui, né? Uma marcha com muita claudicação, provavelmente com muita fraqueza muscular, e não é uma fraqueza muscular só do quadril, né? A gente percebe que tem uma fraqueza muscular mais global, provavelmente do joelho, isso precisa ser avaliado, claro, né? Não somente com a marcha, mas a gente percebe, ó, uma falta de força proximal, né, uma fraqueza muscular toda proximal aqui, então o abdômen, né, olha como ela projeta o tronco anteriormente, né, uma lordose lombar acentuada, então tem muito que ser feito aí por essa paciente para ela melhorar essa marcha. Aqui é essa mesma paciente, nesse mesmo dia, né, logo depois das cirurgias e depois do diagnóstico da necrose. Só que agora a gente está vendo ela de frente, né, uma vista frontal dessa marcha. A gente vê ali uma obliquidade pélvica, né, grande. Mantém essa claudicação, né, mesmo nessa vista a gente consegue ver a dificuldade que ela tem para a marcha, né, a anteriorização do tronco, falta de estabilidade muscular proximal. Aqui essa paciente realizando ali a tríplice flexão. Aqui nesse vídeo, vocês vão ver a dificuldade que essa paciente tem de fazer a abdução do quadril. Então, aqui a gente está tentando, né, pedir para ela fazer aquele SLR abdução, né? Então, elevação da perna estendida. Vejam a dificuldade que ela tem de recrutar essa musculatura, né? Uma fraqueza intensa. Então, ela tem ali grau 2, né, no máximo, desses abdutores do quadril. Então, quando o paciente tem essa fraqueza muscular intensa, a gente precisa de algumas estratégias, né? Aqui vocês estão vendo essa paciente tentando, o que a gente fez aqui? A gente pede para ela, a gente eleva a perna e pede para ela segurar, mantém a perna em cima, não solta, segura, e vocês vejam que ela não tem força para segurar a perna. Então, é uma fraqueza bastante grande. E aí a gente lança a mão de algumas estratégias, como, por exemplo, ao invés de fazer o SLR, a gente propõe o exercício de concha, né, que a gente popularmente chama. A um paciente em decúbito lateral, com flexão dos joelhos e leve flexão do quadril. Lembra que eu falei para vocês? Uma flexão do quadril de no máximo 30 graus, justamente para recrutar principalmente as fibras rotadoras externas do glúteo médio. E aí a gente pede a abdução e a rotação externa nessa posição, porque flexionando desse jeito a gente diminui o braço de alavanca,
né, facilita para o paciente ativar essa musculatura abdutora do quadril, que é uma musculatura essencial, que é a musculatura estabilizadora dessa articulação. Aqui vocês estão vendo a paciente deambulando, né, com muleta, então ela tem uma marcha muito claudicante, então nesse momento vale a pena pedir para ela usar esse dispositivo de auxílio. Aqui vocês estão vendo ela descalça, vocês percebem que a muleta já ajuda, faz ela claudicar menos, né, melhora o padrão de marcha dela. A gente quer que seja temporário, é claro, mas a gente precisa saber o momento certo de oferecer o dispositivo de auxílio para a paciente. Então, no caso dela, ela se beneficia nesse momento e a gente pede para ela, então, deambular com a muleta. Então, aqui ela está descalça. Reparem agora que ela está com tênis e ela está com compensação. Então, a gente prescreveu para ela uma palmilha dentro desse tênis com compensação, né? A gente mede ali o comprimento dos membros, vê quantos centímetros tem de diferença de um lado em relação ao outro, compensa para que a obliquidade pélvica fique menor e, portanto, a claudicação também diminua. E aí vocês comparem agora a marcha dela, né? Sem o calçado compensatório e agora com a palmilha compensatória. Então, melhora, né? Então, nesse momento, a gente deu para ela, então, a muleta e a palmilha compensatória, e assim ela tem uma marcha melhor. E muita fisioterapia, muito exercício em casa para fortalecimento muscular, principalmente, e ganho de ADN, né? Então, aqui, simplesmente, essa paciente está em apoio bipodal, a gente pede para ela permanecer em apoio bipodal. Vocês percebam a dificuldade que ela tem de fazer essa tarefa relativamente simples, né, de ficar em apoio bipodal. Muita fraqueza muscular, né, desequilíbrio. Aqui, a paciente está nessa posição, com um pé à frente do outro, né, para a gente confirmar ali a falta de estabilidade muscular, né, a fraqueza, falta de equilíbrio. E esses, inclusive, podem ser também alguns exercícios, né, a gente já pode testar e já pode utilizá-los como treinamento, né, para ela melhorar essa contração muscular, melhorar esse equilíbrio. E aí, essa é a paciente, depois de aproximadamente 3 meses de fisioterapia intensa, né, muito exercício. Então, daqueles vídeos anteriores para esse, passaram 3 meses, nem 3 meses, na verdade, um pouco menos. Aí vocês vejam a diferença que né, que a gente consegue visualizar aqui nítido, né? Claro que tem ainda algumas coisas para serem melhoradas, mas o padrão de marcha dela melhorou muito, né? Ela não tem mais tanta anteriorização do tronco, ela tem uma estabilidade muscular proximal maior, né? Então ela tem uma marcha com mais equilíbrio, né? Se sente mais segura, ela conseguiu sair da muleta, o que principalmente para uma adolescente é fundamental. Então, uma melhora expressiva ali do padrão de marcha, depois de muito exercício de fortalecimento, muito ganho de amplitude de movimento. Aqui é essa paciente, né, deambulando agora na vista frontal. A gente vê que até a obliquidade pélvica reduziu, isso porque ela está descalça, né? Mas ainda assim, a claudicação diminuiu expressivamente. Agora, esse segundo caso clínico é uma outra paciente, também de 12 anos, sexo feminino, que teve um escorregamento proximal do fêmur leve e estável, que foi diagnosticado rápido, em menos de um mês, e aí ela foi submetida à epifisiodese in situ, que é aquele procedimento que eu falei para vocês, que é a inserção percutânea do parafuso, que não corrige o desvio, né? Foi feita a cervicoplastia também, e essa paciente teve alta da fisioterapia após 3 meses de pós-operatório. Então, muito rápido a gente conseguiu dar alta para essa paciente, né? Então, aqui tem o raio-x dela. Vocês estão vendo, né? Bem diferente daquele raio-x da paciente anterior. Aqui a gente vê que tem um escorregamento, mas um escorregamento leve, né? Um mínimo desvio, que permitiu que fosse feita a epifisiodese in situ. Então, essa é a paciente,
depois de feita a fisioterapia. Então, muito rapidamente ela conseguiu uma marcha sem alterações, sem nenhuma alteração, né? Paciente subindo e descendo o degrau, normal, né? Sem nenhuma alteração, com facilidade, sem fraqueza. Olha só a paciente fazendo treino sensório motor sobre o balancinho, né? Que é desafiador, mas que para ela tá bem tranquilo. Apoio unipodal, bem fácil, bem tranquilo para essa paciente. Então, só para ilustrar para vocês, né, trouxe 2 casos clínicos aí, e ficou bem claro, né, a diferença, é a mesma doença, mas são doenças com gravidades diferentes, que foram submetidas a procedimentos cirúrgicos diferentes, que demandam reabilitações também diferentes, então, para ficar mais fácil, para ilustrar melhor para vocês um pouco desse assunto.